Estando na hora marcada, presença de todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. O processo 24 da pauta sustentará a doutora Graziele Nunes Mendes, pelo recorrente reclamada. Relatora, a doutora Maristela. Qual que é o número do processo que eu trouxe? 4 da pauta. Qual que é o número do processo? É PJE, não é físico. 95/2014. Processo físico, doutora. Ah, é o físico. Relatora, eminente desembargadora Maristela Iris Malheira, quem eu peço que anuncie a sua proposta de voto. A conclusão. Eu rejeito o preliminar de não conhecimento do recurso da reclamada por deserção, arguída em contra-razões pelo reclamante, e conheço 2 recursos ordinários interpostos por ambas as partes. No mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou provimento parcial ao apelo do reclamante para deferir o pagamento das horas extras, considerados como tais, além da 44ª semanal, observada a jornada fixada nos fundamentos, com reflexo em repousos semanais remunerados, 13º salários, férias mais 1/3 e no fundo de garantia, que deverá ser depositado na conta vinculada do autor, observados os parâmetros da fundamentação e a dedução autorizada. Eleva a condenação por danos materiais, o pensionamento, para R$70 mil. Devido ainda o pagamento da indenização correspondente à diferença entre o valor do auxílio-doença acidentário, a que faria jus o reclamante, e aquele que foi pago pela Previdência Social, devendo ser considerada, para efeito de cálculos, a remuneração do autor, integrada nas horas extras deferidas, aplicando a forma adotada pela Previdência Social para cálculo do benefício. Para fins de cumprimento do disposto no artigo 832 da CLT, declare de natureza salarial as horas extras e reflexos em repousos semanais remunerados e 13º salários. Eleva o valor da condenação para R$110 mil, com custas adicionais no importe de R$734,40. A ilustre advogada fala pela reclamada? Sim. A senhora tem a palavra, doutora. O presente auto trata-se de recurso ordinário interposto pela reclamada, em face da sentença do juiz Wacó, que condenou a reclamada a pagamento de danos morais, estéticos, danos materiais e pensão vitalícia ao reclamante. Entretanto, a tese desenvolvida nessa sustentação oral está intimamente ligada às provas já produzidas nos autos pela reclamada, tanto documental quanto testemunhal. No dia do acidente alegado pelo reclamante, conforme provas juntadas nos autos, a fábrica estava totalmente parada e, conforme depoimento da testemunha William, o reclamante não tinha qualquer autorização para ligar qualquer equipamento. Logo, o reclamante, por sua livre e espontânea vontade, ligou o equipamento e, mesmo havendo uma instrução para não tocar o equipamento em funcionamento, o reclamante, mesmo assim, optou por seu risco colocar a mão no equipamento em funcionamento. Isso foi devidamente comprovado através da testemunha William. O reclamante exercia a função na reclamada de ajudante geral, logo nunca esteve autorizado a ligação do equipamento. Portanto, o acidente apenas ocorreu por sua culpa exclusiva, o que exclui a responsabilidade objetiva da reclamada. Portanto, requer a este respeitoso juízo a diminuição dos danos morais e estéticos, ou zerando, com relação à culpa exclusiva do reclamante, e também impugna com relação às horas extras, visto que foram juntados todos os comprovantes de pagamento de horas extras feitas pelo reclamante, bem como controles de ponto. É o que se requer, Excelência. Pois não. Eminente relatora. Bom, eu não estou reconhecendo, apesar de entender que é caso de responsabilidade objetiva, eu estou mantendo a sentença com os acréscimos que fiz com base na culpa da reclamada. Eu entendo que a culpa restou cabalmente provada nos autos. A testemunha Lucas, indicada pelo obreiro, declarou que os ajudantes também realizavam a limpeza do equipamento e que ela era necessária antes dos feriados para evitar mofo. Essa testemunha falou que a limpeza tinha que ser com a máquina ligada,
para que o resíduo saísse de dentro dela, que não havia instrução fixada na máquina para não realizar a limpeza com ela ligada, que o reclamante e o depoente, ora faziam atividade de limpeza e operação de máquina, ora auxiliavam. Falou ainda que havia necessidade de fazer limpeza em véspera de feriado para retirar o resíduo e não deixá-la mofar. E a testemunha William declarou que a mangueira de ar existente é para bater no chão em caso de pouca sujeira, que o ideal é limpar a máquina sem estar ligada, que o depoente já limpou a máquina com a mesma desligada, que os auxiliares já ajudaram a limpar a máquina. Mas a juíza valorou mais o depoimento da testemunha Luca e esta instância revisora tem por regra confirmar a valoração feita em primeira instância. Então, eu estou entendendo que ficou cabalmente provada a culpa da reclamada. E, ainda assim, se houvesse uma determinação de não limpar a máquina com ela ligada, haveria de ter um cartazinho com essa recomendação. E que o que restou provado foi que não havia esse cartazinho. Mas, de todo modo, eu estou valorando, confirmando a valoração feita em primeira instância e deferindo a indenização por dano moral. Ok, excelência. O segundo voto, o revisor é o meritíssimo juiz convocado, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno, que tem a palavra. Presidente, eu estou de acordo com o voto. De acordo, terceiro votante, desembargador Sebastião. Senhor presidente, o acidente indiscutível aconteceu. A tese adotada pela reclamada, e era o ônus dela desincumbir com profundidade, a meu ver, não restou comprovado. O depoimento do Lucas já foi mencionado, mas eu até analisei o depoimento do William José, que é da empresa, ele fala assim, o ideal é limpar a máquina sem estar ligada. Agora, depois que o acidente acontece, todo mundo diz que o ideal seria isso. Há uma diferença que hoje se estuda muito nessa área da ergonomia, é o prescrito e o realizado, né? Nem sempre o que se realiza, o que opera, é aquilo que foi prescrito. E ocorreu, o acidente foi grave, gerou uma perda de 50% da funcionalidade da mão. Eu até, em linhas gerais, estou concordando com a relatora, acho até que o valor poderia ser um pouco mais. Não vou ficar vencido, não. Que o pagamento sendo feito de uma só vez, eu acho que ficaria mais próximo de 80 mil, mas 70 mil está razoável também, diante das circunstâncias. Eu estou, portanto, acompanhando, e aqui, a meu ver, a culpa está comprovada, nem precisou desenvolver raciocínio na área da responsabilidade objetiva. Aqui foi a subjetiva mesmo, em razão da culpa. Eu estou, portanto, acompanhando. Teria questões só de fundamentos, mas são questões miúdas. Mas eu retirei aquela questão da culpa, a responsabilidade subjetiva está tão demonstrada que eu retirei um parágrafozinho que eu tinha colocado. Até que não é um pecado deixar as duas. Não, eu tinha colocado, mas depois falei, isso é questão menor. Até para a questão de recurso de revista, quando tem dois fundamentos, precisa ter as dois... arranjar a volta do paradigma com os dois fundamentos, refletindo melhor. Então, eu vou acompanhar o voto da relatora como está. Então, eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Ok, obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo é o 31 da pauta física, o terceiro da lista de sustentação. Falará o doutor Marcelo Augusto Pinto de Souza, pelo recorrente, reclamada. Relator, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, por favor, anuncie sua proposta de voto. Presidente, eu estou deixando de conhecer do recurso adesivo do reclamante relativamente ao pedido de indenização por danos morais. Estou conhecendo os demais pedidos constantes de recurso adesivo do reclamante, bem como do recurso da reclamada. No mérito, dou provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação a indenização substitutiva à estabilidade acidentária entre 21/10/2012 a 18/9/2013, ficando prejudicado o pedido remanescente do recurso adesivo do reclamante. Estou reduzindo o valor da condenação para R$1.000 e as custas processuais para R$20, facultando a reclamada a requerer junto à Receita
a devolução das custas pagas a mais para recorrer. Essa é a minha proposta de voto, Excelência. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Ilustre advogado fala pela reclamada, não é isso? Sim, Eu tenho a sim, palavra, presidente. doutor. Senhor presidente, eu vou sustentar apenas em caso de eventual divergência. Perfeitamente. O segundo votante, o desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu recebi o memorial ontem, estava até analisando o processo, eu já tinha analisado. Acho que a decisão está justa, está correta. Estou, portanto, acompanhando. Eu sou o terceiro votante, também estou acompanhando em ambos os recursos, da reclamada e do reclamante. Eu fiquei só em dúvida, doutor Rodrigo, se não seria melhor conhecer do recurso, dessa parte do recurso do reclamante, e negar provimento. Vossa Excelência está bem fundamentado o voto aqui, mas Vossa Excelência prefere manter dessa maneira mesmo. Na parte do dano moral, Vossa Excelência não está conhecendo. Senhor presidente, posso fazer um esclarecimento em razão do não conhecimento? O pedido inicial que fundamentou o dano moral do reclamante foi exatamente o acidente de trabalho. No recurso dele, ele discutiu a culpa da reclamada, falando que restou demonstrado que ela agiu de forma negligente para o acidente do trabalho. Então, por isso da preliminar de inovação. É exatamente o que consta aqui É o que eu estou falando. do voto. Doutor Rodrigo prefere manter dessa maneira, né? Tecnicamente, acho que fica melhor. Eu também acompanho porque, quando recorre e não impugna os fundamentos da sentença, aí é o caso da súmula 422. Eu até olho com cuidado essa súmula, porque, às vezes, até há um estímulo para aplicar a súmula. Então, eu verifico caso a caso. Mas, nesse caso aqui, eu entendi que o recurso está divorciado, mas o recurso é até adesivo. Né? Então... Eu até não fiz divergência, não, exatamente por isso. Eu acho que tanto podia ser assim como de outra maneira. Então, eu acompanho o eminente relator. Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Senhor presidente, obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. Um advogado inscrito para assistir o processo no número 11 da pauta. Doutor Álvaro Augusto Silva Clementino, doutor Jales, o relator. Só para assistir, Tiago. Foi. No 11 da pauta, esse processo até eu tive uma dúvida, mandei um bilhetinho aí no cabeçalho do voto, ainda não fiz a emenda. A minha proposta de voto que eu estou até ressalvando meu entendimento aqui, era dar provimento para excluir da condenação as comissões sobre as vendas do veículo denominado HB20 e também excluir a multa adicional. Essa é a minha proposta de voto. O ilustre advogado vai apenas assistir. A revisora é a doutora Maristela Íris. Bom, com relação a essa observação que o senhor fez, eu entendi que ficou provado, sim, que ele vendia esses automóveis HB20. Uhum. Então, o senhor até transcreve depoimento aí. Eu acho que ele não apenas tirava nota e cuidava das questões burocráticas com relação à venda. Uhum. Tem um depoimento que fala que ele era orientado pela gerência a repassar as ligações somente para o reclamante. Que o HB20 nessa época estava muito vendido, então eu acho que a comissão é de fato do reclamante. A prova ficou frágil, eu acho que o senhor tem razão no primeiro momento. Eu até pensei em acompanhá-lo, mas eu não estou vendo como não confirmar essa sentença por conta desse depoimento firme aqui que foi feito. Se eles eram orientados a passar a ligação para o reclamante para efetuar a venda, eu acho que as comissões realmente são dele. Estou acompanhando o voto adequado de Vossa Excelência. Certo. Sabe qual é o meu entendimento aqui original, doutora Maristela? É pelo seguinte, pelo depoimento das testemunhas, ficou bem esclarecido que essa venda desse tipo de veículo era feita para lojistas, ou seja, para revendedoras. E quem fazia esse tipo de venda era só o gerente ou os diretores. Então, essas pessoas conversavam, faziam a venda e passavam para o reclamante, é o que está no depoimento da testemunha, passar para o reclamante essas tarefas auxiliares, tirar o pedido, etc., etc. No próprio depoimento,
até andei transcrevendo, no caso... Eu acho que esse depoimento tem um que o senhor não transcreveu. Ele não está aqui. Eu entendi aqui que ele somente, porque se era só os diretores e o gerente, ele não fazia a venda, ele tirava, realmente participava, mas só para tirar nota, cumprindo tarefa burocrática. Então, por isso, eu estou propondo dessa maneira. Com a divergência, colho o voto do terceiro votante, doutor Rodrigo. Acompanhar Vossa Excelência. Vossa Excelência acompanha no voto adaptado ou no entendimento original? Né? Entendimento original? Tirar essa comissão, né? O meu entendimento é esse. Eu firmei o meu entendimento dessa maneira. Então, a conclusão vai ser o seguinte: rejeita a preliminar de admissibilidade, conheço do presente recurso ordinário e enumero dou-lhe provimento parcial para excluir da condenação as comissões pela venda de veículo HB20 e a multa adicional do artigo 9º da Lei 7.238/84. Então, vencida em parte a eminente segunda a revisora nas comissões, mantido o valor da causa, porque ainda é compatível, esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Aí eu faço a adequação. Quer tentar a distância? Vamos aguardar mais um pouco. Mas o TJE 9h18 está marcado para as 9h30, né? Mas se já estiver aí, não tem problema. Mas é a única que foi inscrito? Mas esse advogado está presente? Tem outro inscrito, não? Fez o processo? Então, pode chamar. Aí pode. Está antes da hora, né? Mas aquele dia, porque tinha outro inscrito... Mas hoje não tem. Eu tenho essa dúvida, porque o advogado pode chegar aí depois. Vamos aguardar às 9h30. Eu prefiro fazer o seguinte. Essas duas sustentações, os advogados ainda não chegaram, né? Vamos, então... vamos então fazer a votação dos processos que não têm sustentação oral, enquanto chega a hora. No processo de 1 a 9, desembargador Sebastião Geraldo é o relator, eu sou o revisor, doutora Maristela, terceira votante. Então, por favor, a doutora Maristela... O número 2, vamos pular, que eu vou dar uma olhadinha nele agora que eu vi aqui uma anotação. Você me arruma o número 2? Então, deixamos o 2 de lado, não vai ser votado. Um já foi votado? Não, né? Não, foi não. Tem inscrição para... Um tem inscrição, Então, doutora Maristela, um tem inscrição, o 2 está com vista em mesa, vamos a partir do 3. Vai votar um de uma vez? Como? Vai votar um de uma vez? Não, um tem inscrição, nós temos que aguardar... Não, mas é físico. É físico, pois é. Advogado Tem de inscrição. vista. Pois é, tem inscrição, o advogado ainda não chegou. Ele pediu para guardar isso, né? Não é esse, não. Tabel das Graças Douradas. Vamos aguardar mais um pouco, se ela não vier, nós continuamos. Então, doutor Sebastião, primeiro está com inscrição, o segundo está com vista em mesa, doutora Maristela, a partir do terceiro. Doutora Maristela... Terceiro, estou com o relator. Eu não entendi essa divergência que eu fiz. Pelo segundo fundamento de deserção. No número 3. No número 3, eu até não tenho divergência, não. Eu estou acompanhando o relator O segundo fundamento, pelo que segundo se fosse fundamento. da LIDE, ficaria sem a garantia. Tem dois fundamentos. 3 Tem dois fundamentos. Então, o 3 fica unanimidade, não é isso? Nos dois. 4 não tem divergência. Também unanimidade nos dois recursos. 5 não tem divergência. 5 também é a mesma coisa. 6 o senhor fez uma observação, mas é divergência mesmo? Ou É divergência, mas eu mantenho. O 6, a minha divergência é o seguinte: reclamante é nora de sócio, frequentava o local em companhia do marido, filho do sócio. Problemas familiares, mantinha a sentença e negava provimento. É que eu entendi que o meritíssimo juiz Acó tem conhecimento dessa situação,
conversou com as partes e testemunhas em audiência, eu acho que ele analisou a situação com conhecimento dos fatos. Por essa razão, eu estou divergindo do eminente relator. É a questão do CD, não é? Como? Eu acho que se juntou uma prova dessa. O juiz ele tinha que estabelecer o Pode contraditório. ser problema familiar, mas se a pode pessoa ser problema- vê justiça... E outra coisa, eles estão com mania, doutor Jades, de mandar o processo, não manda CD, não manda pendrive, eles não mandam nada. Eu tenho que pedir na vara. Teve um dia que chegou o CD quebrado. Só que a juíza, a diretora da secretaria era muito diligente, ela tinha uma cópia lá e eu pedi para buscar. Então a gente tem que ficar atento. Chega tudo aqui, eles se baseiam no CD, e como é que você vai olhar? Tem que converter em diligência. Eu acompanho o senhor relator. Então, Vossa Excelência vai acompanhar o relator? Então, no 6, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido o revisor. Esse aqui eu vou ficar vencido em parte, porque a situação é integral. Pois não, doutora Maristela? 7, não tem divergência. A unanimidade no 7. 8, não tem divergência. 8 não tem. tem inscrição? Não. 8 tem inscrição, doutor Maristela. Vamos deixar ele por Tá, enquanto. 9. Isso. Essa é a minha divergência, é o seguinte... Esse eu estava acompanhando o doutor Sebastião, mas eu acho que se você faz uma pesquisa lá no processo, fala que está concluído com o juiz, como é que você vai ter vista? Vai prejudicar, e ainda que ele tenha requerido a devolução do prazo no último dia. Então, eu estou reformulando o meu voto, estou acompanhando o revisor. Então, aqui a divergência é o seguinte: em razão da controvérsia sobre a disponibilidade dos autos e o valor da execução, que o valor é alto, eu dava provimento ao recurso, evitando alegações futuras de nulidade. Então, Vossa Excelência me acompanha. Então, eu acho que é devolvendo o prazo para ele. Eu acho que é devolvendo o prazo. Pois é, Pediu a devolução do prazo. para interpor os embargos de execução. Porque nós vamos ter que dar provimento ao recurso, exatamente, devolver o prazo para ele apresentar os embargos de execução, não é isso? Eu entendi. Não é, doutor Sebastião? Mas se for prover, sim, mas eu mantenho a minha proposta de voto. Então, eu fico como redator, e a conclusão no 9 fica sendo o seguinte: dar provimento para devolver ao embargante o prazo para apresentação. Não foi fornecido nem certidão, a secretaria poderia fornecer, eu poderia Mas ter tem visto. mas ele pegou aquele movimento processual e estava constando que estava com o juiz. Está com o juiz, o que eu vou fazer na secretaria para ver o processo? Está concluso. Pois é, esse que nesse caso, eu acho o seguinte: na vara, data máxima dele, o meritímetro devia ter devolvido o prazo para fazer os embargos. Não tem, né? Essa cerceio de defesa é uma coisa muito séria. E o meu temor, doutor Sebastião, isso bate lá no TST, aí volta para trás. Pois é, mais 5 anos de atraso. Então, na conclusão, no 9, é o 1.700/2010, é dar provimento ao recurso para conceder ao embargante, ao agravante, o prazo para devolver o processo à vara, para conceder ao agravante prazo para apresentação dos embargos de execução e prosseguimento normal da tramitação. Eu fico como redator. O doutor Sebastião fica vencido. Doutor Sebastião fica vencido, porque o voto dele era no outro sentido. Mas do décimo eu tenho uma divergência, eu acompanho o relator. Esse aqui é o caso de prescrição intercorrente. Eu aplico as súmulas 327 e 150 do STF, fico vencido. Prevalece o voto, integralmente o voto do relator. Esse é o 11, no 10, né? No 10. O 11 tem inscrição, não tem? Não. Mas aí já muda. Como? Já muda o trio, né? Agora eu... 11 do Vossa Excelência. O Rodrigo que vai... Relator. Quem é o redator? É o doutor Rodrigo que volta. Não. O 11, não, o 11 já foi votado. O 11 é o da... É o que assistiu, não foi? O 11 já foi, nós já votamos. Pacífico Mota. É, aquele que o advogado está presente para acompanhar. Então, o 11 já foi julgado, do 12 até o 19, até o 21. Do 11 ao 21, eu sou o relator, doutora Maristela revisora, terceiro votante, doutor Rodrigo. Então, doutor Rodrigo, por favor, comanda do 12 até o 21. Presidente, no 12, eu vou acompanhar a divergência da excelentíssima revisora. Ligação das empresas integrando mesmo com o grupo econômico, cumprimento de cláusulas firmadas em TAC. Tendo com obrigações de fazer e não fazer, no caso, são pessoais. Ministério Público, esse o Ministério Público trabalha, é o recorrente. Então, eu estou dando provimento
declarar responsabilidade solidária de todas as empresas que compõem o grupo econômico pelas obrigações assumidas no TAC. É isso, então. Doutora Eu Maristela. entendi, doutor Jales. A obrigação de pagar, como é integrante do mesmo grupo econômico, a obrigação de pagar multa pode ser do grupo econômico, mas a obrigação de cumprir o que ficou acordado no TAC é só daquela empresa que teve a visita, que participou, que firmou o TAC. A obrigação de fazer o que foi determinado no TAC, a obrigação de fazer, mas de pagar as empresas do grupo econômico. Mas aqui eu estou entendendo Eu o seguinte, entendi, foi isso. Eu estou entendendo o seguinte, já que foi feito um TAC com a empresa, pensa bem, foi feito um termo de ajustamento com a empresa. Se a gente, só aquele estabelecimento é que ela vai ter que cumprir, eu acho que não, aí a empresa... Nem houve visita nos demais. Mas é uma empresa de venda de bebidas, a situação Eu acho é que a mesma. realidade pode ser diferente. Doutor Rodrigo está acompanhando quem aqui, doutor? Tesoura, data. Pois é, mas eu queria ser. Obrigações É isso de que o senhor fazer entendeu são mesmo? pessoais. Tudo bem, se ela descumprir, aí entrar na obrigação de pagar é uma coisa, não é na obrigação de fazer. Havendo divergência, o Ministério Público vai fazer o seu pronunciamento. Assim, apenas para ressaltar que a grande preocupação do Ministério Público é a atividade na execução das obrigações. No caso aqui, o auditor fiscal compareceu e não se limitou àquele estabelecimento. Pelo que está documentado, na verdade, ele concluiu que há um grupo econômico e que os sócios são os mesmos e que as obrigações estavam sendo descumpridas em relação àquela empresa que, no final, o juiz entendeu que, em relação às obrigações, não estaria obrigada porque não assinou o termo. Então, a preocupação do Ministério Público, evidentemente, ele tem toda a razão quando ele indica que a responsabilidade pecuniária em relação às multas pode ser solidária em relação ao reconhecimento que fez em relação ao grupo. Mas as obrigações seriam limitadas ao signatário. Então, o que nós vemos na prática é justamente isso. A empresa se obriga àquelas obrigações e transfere depois os empregados para outra empresa do grupo para não cumprir as obrigações. Nós temos até casos graves de redução à condição de escravo, em que ele simplesmente disse que não ia cumprir, mas transferiu todos os seus empregados para, no caso específico do Mânica, para um dos irmãos, e que praticava as mesmas ilicitudes. Então, o que se espera da Justiça e do Ministério Público é realmente um título eficaz que possa ser imposto a todo o grupo para evitar justamente a burla no cumprimento das obrigações. Então, é essa a nossa preocupação só, porque o que ocorre, caso não se possa executar essas obrigações dessas empresas do grupo, mais adiante o Ministério Público terá que propor uma ação civil pública, mais uma, para obrigá-los, então, a fazer o que a outra já se prometeu a fazer e não fez, porque simplesmente transferiu essas obrigações para outros do grupo. Essa é a única preocupação. O entendimento esposado tem fundamento e consistência, mas, em termos de efetividade, prejudica um pouco essa execução das obrigações depois. Aqui, o meu entendimento foi exatamente isso. A empresa firma um TAC. Então, aquele estabelecimento que firmou o TAC, por exemplo, às vezes é uma coisa onerosa, então ela simplesmente fecha aquilo ali, transfere para outro e não cumpre. Então, essa é a preocupação. A ideia é o seguinte, o grupo econômico tem que responder pelas obrigações. Então, se a gente tirar, não é só esse estabelecimento, eu acho que fica... Data vênia, eu acho que tem que se apurar, data vênia, se for necessário, tem que se propor outra ação, inclusive questões aí até de territorialidade. Pode ser que seja essa empresa do mesmo grupo econômico em outro estado, eu acho que nem temos competência aqui para saber se lá também está acontecendo a mesma situação fática, data vênia. Inclusive está aqui, que a empresa signatária é que se compromete às obrigações que estão constando no TAC. Eu acho que fica muito subjetivo a gente colocar também as empresas que estão no mesmo grupo econômico na mesma situação fática, da signatária. Mas pensa bem, doutor Rodrigo, são empresas que compõem o mesmo grupo econômico, exercem a mesma atividade econômica, então uma das empresas componentes do grupo firma um TAC. Aí quando vai ser executado ou qualquer coisa, ela já não tem patrimônio, não tem... Nós vamos em cima dessa empresa que Não, mas assinou o essa TAC. questão É uma obrigação muito eu estou pessoal. reconhecendo a responsabilidade. Pois é. Exatamente, o patrimonial. Por exemplo, se ela descumprir o TAC, for aplicada a ela uma multa, até concordo que
se agrave o patrimônio das empresas do mesmo grupo econômico. Mas agora, considerar que o que se acontece naquela empresa acontece em todas as empresas do mesmo grupo econômico, eu não vejo como nós Eu podemos... acho que é uma Então, cláusula deixa eu ver, legal. então, o que empresas nós... de ônibus, por exemplo, você adquire uma outra empresa de ônibus. Às vezes, aquela outra empresa de ônibus daquela linha tinha uma situação fática totalmente diferente daquela empresa grande, às vezes portentosa, que adquiriu aquela linha que era só regional, só de uma localidade específica. Eu acho que não... os casos muita podem ser. questão, Então, é muito fato, situação fática muito especializada essa das obrigações de fazer. então, vamos ao seguinte, a conclusão, na minha proposta é a seguinte: conheço o presidente agrado do PSC, numerador de provimento para declarar a responsabilidade de todas as empresas que compõem o grupo econômico pelas obrigações assumidas no termo de ajuste de conduta e, com o meritíssimo juiz a qual limitar a responsabilidade apenas à empresa signatária considerou prejudicado o exame das demais matérias objeto do embargo de declaração, determina a devolução dos autos à vara de origem para que prossiga no julgamento como entender de direito para evitar eventuais e futuras alegações de nulidade por supressão de instância. Então, o que nós vamos ter que tirar aqui, então, de acordo com a dota maioria... Eu acho que é negar provimento, não? Não, porque Vossa Excelência estão concordando que na execução do valor... Mas o de juiz, obrigações de pagar. já deixa Acho isso que o claro na juiz já sentença. deu, deixou Ele fala isso. que uma coisa é uma coisa, outra coisa fala mais ou menos assim, outra coisa. Então, a responsabilidade patrimonial é obrigação de todos do grupo econômico, mas as obrigações de fazer... Eu só assim, para dar uma resposta ao Ministério Público, o doutor Jales deixou aqui consignado aqui no voto, constou da cláusula 2ª do termo de ajuste de conduta. A empresa signatária, vírgula, por suas filiais e quaisquer unidades dos núcleos localizados no Estado. Então, se ele quisesse falar do grupo, ele teria dito. A empresa consignatária por sua sede, filiais e quaisquer unidades ou núcleos localizados no Estado. Então, eu acho que, se tratando de cláusula penal, Vossa Excelência ver, a interpretação no Estado, restritiva. que atualmente existem, ou que venham a ser criados a partir de sua assinatura, assume as seguintes obrigações. Por isso é que eu... É da cláusula 2ª, ó. A empresa signatária, por sua sede, filiais e quaisquer unidades ou núcleos localizados no Estado que atualmente existentes ou que venham a ser criados a partir de sua assinatura, assume as seguintes obrigações. Então, nós vamos... então, aqui também a matéria é única, né? É o único que eu acho que é negar provimento. Aqui o seguinte, então... conhecer e negar provimento. Como eu vou ficar vencido... Eu também vou juntar o voto vencido e a doutora Maristela fica como redatora. Eu fico vencido porque dava provimento nos termos do voto vencido que vai ser juntado. Esse é o resultado, fica proclamado. Então, vamos ao 13, doutor Rodrigo. Senhor presidente, o 13, eu peço venha a revisora, mas acompanho Vossa Excelência, relator. Vossa Excelência, Gente, nós estamos então, perdendo a oportunidade relator. excelente de combater litigância de má-fé. Então, a doutora Maristela ficou Esse advogado tem vencida até aqui. minha assinatura, eu fico até com vergonha, mas não é meu parente, não. Ele tem até meu sobrenome. Doutora Maristela, Mas então, você aqui viu, o vai juiz ficar tira a ajuda vencida. alimentação. Ele insiste na ajuda alimentação, ainda entra com a P? Isso é um absurdo. Pois é, doutor Maristela, mas tem um direito de defesa que ele não pode passar em cima. Ah, doutor Jales, mas eu acho que a sentença falou não tem integração da ajuda alimentação em verba nenhuma. Ele entra com embargos. Agora ele usa a justiça para... Mas o problema é o seguinte, a lei faculta. Eu, como juiz, eu não posso julgar a lei, não tenho que julgar só o caso. Se eu for julgar a lei, aí, como é que eu faço? Ah, não. Né? Porque se fosse no conhecimento, mas na execução, a parcela foi extirpada, você está discutindo a parcela ainda. Não, Vossa Excelência tem razão. Do ponto de vista Ele tá ético, sendo é prejudicado, condenável. Ele está Mas atrasando mais ainda o processo. Está do próprio atrasando mais reclamante. para o próprio cliente dele. Ele está atrasando mais ainda o processo do próprio reclamante. Já transitou em julgado, ele não tem direito a essa verba e insiste na execução. Como que é protelatório se ele está atrasando o processo do próprio constituinte? Pois é, o próprio reclamante que é o... Não, não é protelatório, não. Isso aí é litigância de má-fé. Ah, tá, tudo bem. Então, é o seguinte, prevaleceu o voto do relator, a doutora Maristela ficou vencida em parte. Vencida, né? É vencida. Vencida porque aplicava multa ao reclamante. Pode ficar pensando em má-fé. Doutor Rodrigo, Má-fé não 14. se presume. 14 eu não vejo divergência, acompanho o relator. 15, idem. 16, idem. 17, idem. 18, idem. 19, tem uma divergência da doutora Maristela e eu
Não, parece que é bem, convergência. não, desculpa, então eu acompanho o relator também. É convergência, né, doutor? Convergência, raciocínio, né? É Também convergência. Eu vou Ok. sempre eu adoto também os votos convergentes para melhorar o voto. 19, então, com o relator. O relator. O 20 eu acompanho o relator também, 21, mesma coisa, acompanho o relator. Bom, esse até o 21. Nós já estamos na hora? Já. Já estamos na hora. Então, vamos parar por aqui. Então, ficamos... O 2, doutora Marisela, ficou com vista em mesa para Vossa Excelência, sem pressa. Pode olhar aí, depois nós verificamos. Vamos agora para o PJE, doutora Leonora. Vamos para o PJE, observada a ordem regimental. São de 9h30. Relator, doutor Sebastião. O 5 da pauta, encontra-se presente o doutor Tiago de Almeida Mendonça, que sustentará pelo recorrente reclamado. Pauta de 9h30 do eminente desembargador Sebastião Geraldo, processo número 5. É 5 mesmo, doutor? Leonor. Processo número 5. Isso. Adriana Cristina Borges, Sociedade Educacional Uberabense. O eminente relator, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar suscitada pela reclamada, pelo reclamante, estou rejeitando a preliminar. E conheço do apelo da ré, bem como daquele apresentado pela reclamante. Mas, no mérito, estou negando provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença. O eminente relator está conhecendo de ambos os recursos e negando provimento. Tem a palavra o ilustre procurador. Perfeitamente, excelência. Primeiramente, bom dia a todos. Cumprimento na figura do senhor presidente, desembargador Jales, do relator do caso Encomenda, desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, nobre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores públicos aqui presentes. Bom dia a todos. Em razão da proposta de voto apresentada pelo excelentíssimo desembargador relator, a recorrente reclamada, Sociedade Educacional Uberabense, vem apenas ressaltar pontualmente as razões recursais de seu recurso ordinário. Quais sejam? A condenação da sociedade ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio em favor da reclamante encontra fundamentação na sentença a partir do seguinte trecho, abre aspas. O pedido de confiança do juiz afirmou que a reclamante fez jus ao adicional de insalubridade em grau médio, pois ocorria de auxiliar na execução de serviços na área limpa da lavanderia, retirando ou colocando objetos na máquina de lavar, secadora, dobrando, embalando objetos não higienizados, mantendo contato manuseio com objetos não esterilizados de pacientes. Pois bem, excelência, quais são os dois pontos essenciais que se fazem de salutar importância ressaltar a fim de afastar a condenação ao pagamento do adicional? O primeiro é o de que a reclamante trabalhava desempenhando suas atividades na função de encarregado, conforme confessado nos autos, dividindo-se entre as atividades administrativas típicas do cargo dentro do espaço de escritório da lavanderia e, bem como permaneceria cerca de 4,5 horas a rouparia do hospital universitário, afirmando a reclamante que por cerca de 30 a 40 minutos tirava roupas limpas da máquina, o que era feito, portanto, na área limpa da lavanderia. O que é a área limpa? A área limpa é justamente a área da lavanderia que recebe as roupas lavadas para posterior secagem, para posterior o passar e o dobrar das roupas. Pois bem, esse é o primeiro ponto, o de que o contato da reclamante foi feito sem a presença do agente biológico previsto no anexo 14 da norma regulamentar número 15. E o segundo elemento a ser realçado é a questão da ausência do requisito do contato permanente com o suposto agente biológico. E por quê? Não havia habitualidade na atuação da reclamante na área da lavanderia limpa, em razão do seu cargo tipo de função administrativa, eventualmente ela estaria ali presente, coordenando o serviço da lavanderia e acompanhando auxiliar de lavanderia, eventualmente auxiliava em alguma atividade da área limpa. Portanto, não há habitualidade
apta a ensejar a condenação do adicional ora combatido, excelência. São essas as duas razões essenciais do recurso da Sociedade Educacional Berabense que a instituição vem realçar dessa tribuna. Muito obrigado pela atenção. Pois não, doutor. Eminente relator. Senhor presidente, eu vou pedir venda para manter o voto e manter a sentença, porque o perito constatou essa diferença e deu o grau médio, não foi grau máximo, porque as roupas não eram previamente esterilizadas. O próprio preposto mencionou que a reclamante tinha que comparecer na área limpa da lavanderia para verificar as peças já embaladas e higienizadas para que pudesse inserir os dados no relatório, que era feito na sala dela. E ela coordenava numa lavanderia e auxiliava, como disse aqui, e mais. Não houve produção de prova na última audiência, só ouviu os depoimentos das partes, não houve outras provas para mencionar que ela não tinha contato algum. Então, eu fico com a perícia e com essa depoimento do preposto, sugere que ela acompanhar de perto o serviço ali. Então, eu acho que o grau médio foi adequadamente fixado. Eu mantenho a proposta de voto. Eu estou acompanhando Vossa Excelência exatamente porque tem um argumento aqui que é fundamental. Mantinha contato com objetos não esterilizados de pacientes do hospital universitário e aqueles utilizados no hospital veterinário, na medida em que os equipamentos manuseados pela reclamante encontravam-se apenas higienizados no momento em que os recebia. Quer dizer, sendo de um hospital, se eles já viessem esterilizados, era uma coisa, mas eles vinham apenas dali, eles iam ser esterilizados. Então, por essa razão, também acompanho Vossa Excelência no adicional em grau médio. Colho o voto da desembargadora Maristela, que é a terceira votante. Também eu acompanho. Então, a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e desejo um bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Próximo. O próximo é o 11 da pauta. Falará a doutora Nádia de França Teixeira, pelo recorrente reclamado. 11 da pauta do desembargador Sebastião Geraldo, recorrente é José Luiz Soares, Itaú Unibanco, e recorridos os mesmos. Senhor presidente, recebi ontem pela manhã a visita e o memorial da advogada. A minha proposta de voto é o seguinte: eu estou acolhendo parcialmente o recurso do reclamado, conhecendo, para limitar a condenação das diferenças ao período de 1º de março de 2012 a 31 de outubro de 2012, quando ambos trabalhavam na mesma região, que teve um período que trabalhava no triângulo fora da região. Mas, nesse período, houve concomitância. E aí eu estou dando a equiparação nesse período, não pode haver redução posterior, né? Mas a equiparação é desse período. E dou provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que as parcelas de gratificação de função ou comissão de cargo seja considerado na base de cálculo da diferença salarial decorrente da equiparação. Essa é a minha proposta de voto. Pois não. A eminente advogada fala pelo reclamado. Pelo reclamado? Isso, então, a senhora tem a palavra, doutora. Bom dia, excelências e demais colegas presentes nessa sessão. Eu só gostaria de ressaltar mesmo que o próprio paradigma, ele depôs, né, como testemunha, arrogo do reclamante, e ele afirmou que nunca trabalhou com reclamante na mesma cidade. Tanto que ele chega a aduzir, em audiência, que enquanto o reclamante trabalhou em Pedro Leopoldo, ele trabalhou em Araguari. Ou seja, de acordo até com os precedentes desse egrégio tribunal, eles não chegaram a trabalhar nem na mesma região metropolitana. Além disso, excelências, as próprias testemunhas, pelos depoimentos delas, percebe-se que há flagrante diferença da quantidade, na quantidade, no perfil e na segmentação do cliente atendido em cada agência, o que demonstra a diferença de produtividade entre paradigma e o reclamante. No mais, eu gostaria de reiterar e ratificar os termos do recurso ordinário. Pois não. O eminente relator. Senhor presidente, é o próprio paradigma que fala assim, vou ler literalmente. Quando a transferência para Leopoldo passou a trabalhar na cidade de Araguari, posteriormente em Sabará e, por final, em Belo Horizonte. Então, eu fiz o cotejo da prova e das fichas juntadas aos autos. Por isso que eu estou mantendo a proposta e limitando a este período, e o depoimento foi exatamente do paradigma Hudson. Isso. Estou mantendo a proposta. Pois não. Eu sou o revisor. Aqui, em relação à equiparação salarial, estou acompanhando Vossa Excelência, só com uma pequena ressalva, que Vossa Excelência manda aplicar também o
gratificação de função. Eu entendo, aqui eu divido por duas razões. Primeiro, que o artigo 461 fala em equiparação em relação a salários. E segundo, que sendo salário, vai ser essa gratificação de função é regida pela norma coletiva. Então, se colocou o salário no mesmo valor, a gratificação de função necessariamente é a mesma. Então, nós estamos quebrando o padrão da lei sem resultado prático. Esse é um ponto. E, em relação ao reajuste de 1996 e 97, são decorridos 22 anos. Aqui eu entendo que houve decadência, prescrição. Então, aquele meu entendimento que deve prevalecer a Constituição. Então, eu diverjo nesse ponto. No recurso da reclamante, estou de acordo com o voto de Vossa Excelência. Essa divergência parcial, colho o voto do terceiro votante, desembargadora Maristela. Eu também, eu acompanho o doutor Sebastião, que eu entendo que a gratificação de função, ela integra o salário para fins de apuração. Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho. Então, Enquanto ao segundo tema, tem agora tem uma J nossa aqui. Né? Pois é, eu vi aquilo, mas pensa bem. 1996, 97. Sim, eu julgava assim, mas o TST não está julgando, ele entende que aquilo se projeta para o futuro. Mas aí é só a diferença também. Aí houve o cuidado de colocar os 10, deduzir dos 6 um resíduo pequeno. Pensa, Vossa Excelência, a Justiça do Trabalho começou a abrir uma exceção no caso da complementação de aposentadoria. Aí Vossa Excelência viu o que o Supremo fez. Então, eu acho que nesse caso, é aquele efeito que foi lá no TST, falou efeito lazarista do processo, retirando da cova coisa que já está sepultada. Isso é então, palavra aqui, do Maurício Godinho. Então, aqui prevaleceu integralmente o voto do eminente relator. Eu fiquei vencido em parte na equiparação salarial e no reajuste de 1996/97. No recurso do reclamante, é unanimidade. Esse é o resultado, fica proclamado. Bom dia, doutor. Muito obrigada. Bom dia. meu voto no número 2. Já pode votar? Só um minutinho para a gente acabar de atender os advogados. Em seguida, nós vamos votar esse desse Vossa Excelência. O meu caiu aqui. Aguarda só um minutinho, por favor. Exatamente a minha sessão e agora... Qual que é o número do processo? Hum. 9h33 agora? 9h33, o processo 31 da pauta. Falará o doutor Daniel Baliza Dias, pelo recorrido. 9h33. Da pauta, que aliás é o último dessa pauta. Eu estou olhando. Rosângela Monteiro. E Hortifruti Center Figueiredo Limitada, EPP. Minutinho só, doutor, por favor, que está abrindo aqui a tela. Problema aqui de instabilidade. Você tem aberto aí? Eu conheço do presente recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. O ilustre procurador fala pela reclamante ou pela reclamada? Pela reclamada, pela recorrida. Pela recorrida. O senhor aguardaria o primeiro voto divergente? Aguardo divergência. Então, no 31, doutora Maristela é revisora. Eu não consegui abrir, doutora Maristela. Se tiver alguma divergência, Vossa Excelência, por favor, me abre. Não tem divergência. Tem, não? O voto de Vossa Excelência é esse? Doutora Maristela acompanha o relator. Doutor Rodrigo? De acordo. Então, proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado, Excelência. Bom dia, doutor. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Estou conseguindo abrir. O próximo? Vamos de 9h36. 9h36 agora, sessão doutora Maristela. Processo 13 da pauta, falará o doutor Antônio Carlos Penzin Filho, pelo recorrente. Processo 13 da pauta, recorrente Leozol Cima, recorrido Walter Fernandes Nogueira. Doutora Maristela é relatora e, quando tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Com ausência da Conceição, o PJE está rápido, né? Como? Com ausência da Conceição, o PJE está muito rápido. Ela sempre reclama. 13, Posso proclamar? né? Perfeitamente.
Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo autor. Não conheço dos pedidos de pagamento de honorários advocatícios feitos em contra-razões pelos réus. No mérito, nego provimento ao recurso. Eminente relatora está conhecendo e negando provimento. O ilustre advogado fala pelo Recorrente. reclamante? Não, é recorrente, é ação anulatória. Ah, então o senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes da egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, realmente é uma demanda difícil, houve a declaração de decadência e o juiz entendeu que o prazo era de 2 anos e o recorrente sustenta que o prazo é de 4 anos. Trouxemos no recurso ordinário um acórdão do doutor Lamego Pertence, fundamentado nele que o prazo da decadência, no caso dos autos, era de 4 anos. Então, o recorrente reitera os termos do recurso, pedindo vênia à eminente relatora e que seja provido o recurso para afastar a decadência com o prazo de 4 anos. Justiça. Saudando o ilustre advogado, doutor Penzin, antigo procurador, prazer recebê-lo aqui nessa tribuna. Muito obrigado, doutor. E passa a palavra à eminente relatora. Também cumprimentando o doutor Penzin, com quem eu encontro muito nas casas lotéricas, né? Iludido com Mega Sena, como eu sou. Uma hora nós vamos acertar. Ai. Bom, a adjudicação trata-se de ato judicial que não depende de sentença, né? Então, por conta disto, eu entendo que aplica-se ao caso o artigo 179 do Código Civil, que é claro, ao dispor que o prazo para anulação é de 2 anos. O referido artigo assim dispõe, aspas, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Como o ato foi concluído no meu entendimento, há mais de 4, inclusive. Anos, eu acho que está correta a sentença que declarou a decadência. Portanto, eu estou negando o provimento. Segundo votante, doutor Rodrigo. De acordo. Terceiro votante, desembargador Sebastião. Eu também estou de acordo, entendo que o prazo é de 2 anos e esse entendimento citado só a Marcelo pertence. Então, eu fico com... Eu proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto da eminente relatora, como foi anunciado anteriormente. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor Penzin. Agora, na sessão de 9h44, processo 21. Na verdade, tem até mais. Qual que é? O prazo que ele sustenta. Processo de 9h44, doutor. Tá, desculpa. Processo 21 da pauta. Vou pegar lá. 9h40. Falará o doutor André Schmidt de Brito pela recorrente reclamada. Processo 21 da pauta é Jonathan Bastos Estafaroli e Fábrica de Tecido Santa Margarida S.A., recorrido dos mesmos. Relator é o meritíssimo juiz doutor Rodrigo, que, quando tiver condição, por favor, anuncie sua proposta de voto. Um segundinho, excelência. Posso ir diretamente à conclusão? O processo é complexo, é um acidente de trabalho. Então, estou conhecendo os recursos e no mérito dou provimento parcial ao AP da reclamada para A, reduzir o valor da indenização por danos morais para 75 mil e o valor da indenização por danos estéticos para 25 mil. B, manter a condenação ao pagamento das despesas necessárias para que o reclamante possa continuar seu tratamento, salvo quando a empresa demonstrar que o procedimento médico pode ser feito gratuitamente pelo SUS, ou que se trata de procedimento médico de caráter experimental, ou seja, aquele que não é aceito pela comunidade científica brasileira. Nega provimento ao apelo do autor, reduz da condenação o valor de R$ 150 mil e das custas proporcionalmente o valor de R$ 3 mil, facultando-se a requerer o reembolso do que pagou a mais para recorrer junto ao órgão competente. Essa é a minha proposta de voto, senhor. O ilustre procurador fala pela reclamada, não é isso? O senhor tem a palavra. Gostaria de manifestar se houver divergência, excelência, porque eu acho que atende, o voto atende. Pois não.
O segundo votante... O doutor Rodrigo quer acrescentar alguma coisa? É que é um acidente de trabalho, eu estou verificando aqui a questão da culpa do empregador, eu estou repisando o fundamento da sentença, no sentido de que realmente houve a culpa no ambiente de trabalho, ele era perigoso, não foram adotadas todas as providências para se evitar o acidente, as medidas preventivas, não há prova nos autos, e eu entendo que a culpa ficou cabalmente provada, a culpa do empregador. Mas, em relação aos valores de indenização, eu tenho uma certa ponderação a fazer, que eu verifiquei que os valores arbitrários de primeiro grau, eu entendi que são valores mais próximos de perda da vida. E aqui só houve uma perda de um dos olhos. Eu sei que é uma situação muito difícil, viver agora só com um dos olhos, mas até o próprio perito verificou que não houve incapacidade para a própria função que o reclamante vem exercendo. Inclusive, ele já retornou ao trabalho no mesmo local, está trabalhando normalmente na mesma empresa. Então, nesse caso aqui, a questão da obrigação de fazer, houve uma discussão, porque o tratamento médico que o empregado está querendo fazer para tentar melhorar, inclusive porque a perda da visão não é completa, não. Ele pode, em tese, tem tratamento e pode ser que venha recuperar. Então, eu deixei em aberto essa possibilidade de tratamento médico dele no futuro. Logicamente, se o tratamento for custeado pelo SUS, não vejo por que o empregador tem que arcar com essa responsabilidade. Mas agora, se tratar de um tratamento médico plausível, despesas médicas para fazer esse tratamento no SUS, despesas particulares para fazer esse tratamento no SUS, eu deixei essa porta aberta com situação para o futuro, a ser verificada no futuro, na fase de execução. Essas ponderações aí que eu estou fazendo no meu voto. Segundo votante, o desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, eu tenho uma divergência pequena. Eu acho que nem justifica a sustentação, porque eu estou convergindo para a maior parte. É o seguinte, eu acho que está reduzindo danos morais pela metade. Estou de acordo. Mas o dano estético reduziu para 1/4. E, a meu ver, pelo que está no laudo, ele está cego do olho, a soda cáustica no olho esquerdo, ele tem 18 anos de idade. Então, a minha proposta é reduzir também pela metade o dano estético, que reduziu danos morais pela metade, e o dano estético reduzindo para 1/4. Foi fixado 100 mil, está reduzindo para 50. Agora, é uma questão muito séria a perda de um olho. O dano moral pela metade, eu estou concordando, mas a minha proposta seria não reduzir tanto o dano estético. Concordo com o dano moral, mas pela situação do acidente, a forma em que ocorreu, que estaria sugerindo reduzir o dano estético para 50 mil. Presidente, posso manifestar? Perfeitamente. Essa questão do, com a palavra ilustre com advogado. todo respeito, eminente presidente, ilustre relator, egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, demais presidentes. Na verdade, o que acontece com essa questão do dano estético aí, e próprio material, o que eu chamo a atenção que a empresa está condenada a custear despesas exatamente porque existe a possibilidade dele recuperar essa visão. O próprio perito assistente, ele declara expressamente, abre aspas, existe a possibilidade de melhora de acuidade visual no olho esquerdo, dependendo de procedimentos cirúrgicos, sendo impossível determinar prazos para a realização dos mesmos e quantificar qual a possível melhora, pois são procedimentos subsequentes e interdependentes. Ele acrescenta, inclusive, que o hospital que ele está fazendo esse tratamento, ele é amplamente capaz de fazer esse tratamento através do SUS, porque ele é referência no SUS. Então, o que eu pondero, diante dessa situação, de que ele efetivamente pode recuperar essa visão, não se sabe em qual grau. E eu tomei o cuidado de fazer uma pesquisa nesse tribunal, a média de soma desses valores, ele tem sido inferior ao proposto pelo relator. Eu acho que é um caso grave, a empresa sustenta que há uma concorrência de culpa, até um descuido reclamante, e a gente fica sensível a isso, mas o que o tribunal tem entendido em situações absolutamente idênticas é algo em torno, somando esses dois, algo em torno de 60, 70 mil. Eu tomei esse cuidado de fazer, inclusive tem um acordo da doutora Thaís, numa situação idêntica, um rapaz na mesma idade, perda total de visão, ele não tem possibilidade de recuperar, e ela diminuiu de 100, 70 e 30 para 50 e 20. Então, o que eu pondero é isso. Eu acho que está um pouquinho acima do que o tribunal, na proposição, com todo respeito ao voto do doutor Sebastião,
mas é que já está um pouco acima do que o tribunal tem decidido. Lógico, todo caso tem suas circunstâncias, então é que seja mantida essa proposição de voto do doutor Rodrigo, que está até diminuído, mas como eu tinha, né, em razão disso só, excelência. Pois não. Eu sou o terceiro votante, eu começo do princípio. O que foi o acidente? O reclamante estava carregando uma vasilha contendo soda cáustica e passou por um corredor estreito, tropeçou e caiu. Quando ele tropeçou e caiu, essa soda cáustica atingiu o rosto dele, a visão, e ele teve essa perda. Pode ser revertido ou não, mas existe a perda. No recurso do reclamante, ele fala que ele tem um problema de vista sem relação com o acidente no outro olho, que ele pode vir a ficar cego completamente. Então, isso deve ser considerado. Eu entendi aqui que o reclamante teve culpa concorrente. Por quê? Quando alguém está com um vasilhame contendo soda cáustica na mão, tem que andar devagar. Né? Tem que andar devagar, tem que ter cuidado. O meritíssimo juiz entendeu que ele tem culpa aqui porque o corredor por onde ele passou é estreito. Ora, se o corredor era estreito, mais cuidado ele devia ter. Mas o acidente ocorreu, já a douta maioria já decidiu que a culpa aqui é da reclamada, eu acho que é a culpa concorrente, e por achar que é a culpa concorrente e porque também tendo em consideração os outros arbitramentos que nós temos feito, eu estou propondo aqui reduzir a indenização por danos morais para 50 mil e manter os danos estéticos em 25 mil, como foram arbitrados pelo relator. Porque na sentença, o juiz arbitrou em 150 mais 100, 250. O relator está falando 75, está propondo 75 mais 25, 100. E eu estou propondo 75 mais 25, 50 mais 25, 75. Então, vamos começar do eminente relator. O que ele acha disso tudo, desse debate? Só uma ponderação, senhor presidente. Pois não, doutor. Antes do doutor Sebastião quer fazer. Eu acho que não tem culpa concorrente, que a empresa não forneceu óculos de proteção, Bom. não forneceu óculos de proteção, e o local tem piso escorregadio para transporte de ácidos. Então, tem três propostas. O juiz fixou 250. O relator está propondo... O juiz fixou 100. Em 250. O relator está propondo 100. Eu estou propondo 125, que é a metade. Você é 75. Eu 75. Mas aqui, doutor Sebastião, quanto a essa culpa concorrente, é exatamente isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Se eu estou carregando uma vasilha com soda cáustica diluída, eu estou simplesmente caminhando. Se o empregador estivesse perto dele, ele não tinha como segurar ele, se ele caísse. Mas quando é da rotina do dia a dia... Tinha que ser fechada. E eu, em casa, quando eu carrego aquela ácido muriático, alguma limpeza lá, vejo usando isso, primeira coisa, fechar o recipiente, depois transportar o recipiente até o local onde vai ser utilizado. Nunca transportar aqui. A empresa falou exatamente isso. Vai fazer no dia a dia, toda hora. A empresa falou exatamente isso, que ele não podia carregar o vasilhame daquela maneira. Bom, então, vamos estabelecer a divergência. Então, aqui, em relação ao recurso do reclamação, estamos todos de acordo, negar provimento. Agora, em relação a essa divergência, doutor Rodrigo mantém a proposta? Doutor Sebastião? Mantenho a minha proposta. Eu também mantenho a minha. Então, vai prevalecer o voto médio, que é o do eminente relator. Não é isso? Então, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado, vencido em parte o segundo votante, que reduzia menos, diminuía o valor da indenização, e em parte o terceiro votante, que aumentava, o segundo votante aumentava o valor da indenização, e vencido em parte o terceiro votante, que diminuía o valor da indenização. Excelência, pela em médio veritas. É o valor da indenização fixado pelo relator, para não parecer que aumentar o valor da indenização da sentença. Porque tem recurso do reclamante. Não. O relator está propondo 75 mais 25, não é só não é isso, doutor? O dispositivo está... então entendi. Não é isso, doutor Rodrigo? 75 mais 25. É porque a sentença havia fixado em 250. O relator fixou em 100, que vai prevalecer. O doutor Sebastião Geraldo aumentava e eu diminuía. Então, no fim, prevaleceu a média. Recurso do reclamante é unanimidade negar provimento. Não é isso, doutor Sebastião? Isso, eu aumentava a proposta dele. Não É isso que eu quis dizer, excelência, que é aumentar a proposta do relator. Só fica parecendo que aumenta a proposta do juiz. Se constar só aumentava, fica parecendo que aumenta até a proposta do juiz. Aumentava a proposta do relator.
e diminuiu a proposta. É só excesso de zelo, excelência. É só Teve excesso de zelo. sido o segundo votante que aumentava o valor. Não aumentava, reduzia menos. O segundo votante que aplicava redução menor ao valor arbitrado na sentença, e o terceiro votante que reduzia ainda mais este valor. Ponto. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutor. O próximo. Próximo é o 28 da pauta, de 944. Falará o doutor Claudionei Nunes Nascimento, pelo recorrente. 28 da pauta do doutor Rodrigo, recorrente a Luciano Gonçalves, recorrido em SEG Serviços Pré-Hospitalares Limitada, concessionária BR-40 SA. Quando o eminente relator tiver condição, pode anunciar sua proposta de voto. Presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, negando-lhe provimento. É a minha proposta de voto. O ilustre procurador fala pelo reclamante. Reclamante. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Bom dia. Quero cumprimentar todos os membros dessa turma e dizer o seguinte, numa análise e até ao Ministério Público, é necessário que, nesse caso concreto, uma análise cautelosa. Porque o que nós estamos verificando, pessoas que ganham líquido R$ 850 nessa nossa rodovia 040, que privatizou, mas continua sujo de minério, continua correndo todos os riscos, muitos acidentes ainda. E eu digo, a condição desse meu cliente, que nesse caso que é o reclamante, eu falo que ele chega à beira-se da escravidão. E de questões totalmente absurdas nesse processo, que eu digo que tem provas. A gente não vem fazer uma sustentação apenas emotiva, apenas uma sustentação que, isso é visão, eu não concordo. Eu discordo que uma empresa, como a Inseg, e a verdade é a concessionária Via 040 que faz as contratações terceirizadas, à beira da escravidão, e, infelizmente, são colocados em situações absurdas. Esse meu cliente foi colocado como ele, na verdade, ele é um motorista. Não tem preparo, eu vou dizer assim, um preparo nenhum, a não ser ser motorista. Aí as empresas contratam com motorista resgatista, faz um curso lá de 3 dias e joga a pessoa, eu falo, realmente no fogo. Por isso que eu falo que os órgãos fiscalizantes deveriam verificar situações humilhantes e absurdas que essas pessoas vêm passando, esses funcionários dessas ambulâncias da Via 040. Porque é o seguinte, esse meu cliente simplesmente, e eu estou dizendo aqui, é prova. As testemunhas que trabalhavam com ele, seja a testemunha do reclamado e da reclamante, eu falo que esses casos até me surpreendeu a sentença, com muito respeito ao M-Juiz, é porque os dois são muito sinceros. Se os quiserem ir aí, as duas testemunhas do caso, vão verificar isso. As testemunhas são claras de dizer. A primeira, Cauane, ela afirma, isso não existe, nenhuma prova contrária foi feita, que durante muito tempo usaram a mesma bota, o mesmo equipamento, a mesma luva, para socorrer pessoas ensanguentadas, pessoas que chegando a óbito, e simplesmente, isso é natural. Não acho, não concordo, e lutarei para que isso não aconteça. Por isso que eu te falo, até nossos clientes estão fazendo uma representação junto ao Ministério Público, que eu acho absurdo. Segundo, a testemunha cabal em dizer, durante um mês, nós trabalhamos sem EPIs. E nós estamos falando de trabalho de EPIs numa obra civil, num prédio. Nós estamos falando de trabalho sem EPI numa varredura de rua. Nós vamos trabalhar sem EPI às mais numa rodovia. Onde que quando um carro sofre um capotamento, você entra lá no meio do mato, cobras, cascavel, você está lá sem uma bota. Durante um mês eles trabalharam sem botas, só tinha uma luva e uma máscara. Um sangue podia jorrar no olho da pessoa durante esse tempo todo. A pessoa pegar um HIV, uma hepatite, na hora de socorrer. E outra, era um motorista, que é uma irresponsabilidade das concessionárias. Pessoas despreparadas estão fazendo socorro. E esse meu cliente reclamado foi submetido a essas péssimas condições de trabalho. Entendimento unânime de todos, seja desse tribunal, do próprio TST, sobre as condições humilhantes de trabalho. E para piorar essa situação, o meu cliente era responsável por fazer a desinfecção da ambulância. Ou seja, lavar a ambulância com sangue, lavar os equipamentos, e para piorar, dentro de uma pia, aonde que eles também faziam a refeição. Então, a gente é necessário, aqui além de ser um recurso que tem um interesse individual,
Nós aqui também temos um problema que é um problema total de descaso com os funcionários dessa rodovia. O meu cliente ele tinha a função de dirigir, de parar, de sinalizar, e não era função dele, não, porque ele não tem conhecimento nenhum como é que faz um resgate. Nenhum. Então é humilhante a situação. E aí, a testemunha, eu digo, quando a reclamante produz prova por reclamado, é necessário se ter atenção nesse caso. Porque a testemunha do próprio reclamante afirma que não tinha local para fazer a desinfecção correta, e era o mesmo local onde lavavam os seus alimentos, onde eles alimentavam. Então, eu me desculpe, eu acho que é extremamente humilhante alguém alimentar no mesmo local onde você acaba de socorrer uma pessoa que sofreu um óbito, está sujo de sangue. Eu acho que isso é lamentável. Então, nós estamos fazendo representações do Ministério do Trabalho, estamos fazendo várias representações, porque esse caso é um de vários. Estamos propondo outras ações também, porque o que nós estamos fazendo aqui é prova. A testemunha Cauane afirma. E a testemunha, graças a Deus, do reclamante também confirma a situação humilhante em que ele passou. E, por Deus, né, não tem acontecido algo ainda mais grave. Ficar um mês sem um equipamento de PTI, de EPI, numa rodovia 040, fazendo socorro de pessoas vítimas, né, fatais, não fatais, que não era nem a sua função, que deveria ser o motorista, eu chego que ser o cúmulo constitucional de desrespeito da dignidade humana. Por isso, nós estamos aqui, no mínimo, pedindo a reforma, né, com todo respeito à sentença. Para piorar, o Juiz deu, porque já demonstra o desrespeito, que esse meu cliente nem estava no dia que o tal do alicate mecânico teve um defeito, e foi descontado no salário deles. Aí o juiz, de maneira até... tem que devolver esse dinheiro. Sequer tem prova de que eles foram culpados, o equipamento de cortar os carros não funcionava, e eles foram pagos. E o juiz apenas manda devolver R$400 esse equipamento. Então, o desrespeito foi o tempo todo, a humilhação foi o tempo todo dessa empresa, que paga um salário mísero para que as pessoas sejam submetidas nessa questão humilhante. Por isso, respeitando o princípio da dignidade humana constitucional e situação absurda que o meu presidente, peço a reforma da presente sentença, que seja habitado os danos morais em favor, né, do apelante reclamado. Muito obrigado pela atenção. O eminente relator. Presidente, eu entendo que essa situação aí de trabalhar, às vezes, sem EPI, trabalhar, às vezes, fazendo resgate de pessoas que estão machucadas e tudo mais, eu acho que isso aí é tudo situações de insalubridade, trabalho insalubre, e não de dano moral, senão vai haver uma duplicidade. A mesma situação gera dois efeitos, dano moral e adicional de insalubridade. Data máxima vênia, eu mantenho minha proposta de voto. Dano moral, essa situação aqui passa todo socorrista, data máxima vênia, toda pessoa que se dispõe a dirigir uma ambulância, a dirigir um veículo que presta socorro em rodovia, passa por essa situação de perigo de acidente, de ter que recolher pessoas machucadas. Data máxima vênia são os ossos do ofício aí, no meu modesto modo de entender. Agora, se faltou EPI, se ele trabalhava com contato com sangue, etc., etc., isso para mim é trabalho insalubre e não ofensa à honra dele para gerar direitos a danos morais. Data máxima vênia, eu mantenho a minha proposta de voto e negar provimento do recurso. Desembargador Sebastião Geraldo. Senhor presidente, o quadro traçado, se comprovado como tal, poderia até ensejar. Mas quando eu volto para o processo, analisando o depoimento da Caoni, eu frisei aqui duas frases que ela mencionou. Vou ler. Que depoente, o reclamante, sempre seguir a orientação de proteger, em primeiro lugar, a vida da equipe de socorristas antes de prestar o atendimento em acidentes. Mais, que antes de prestar o atendimento em acidentes, eram tomadas todas as precauções de segurança cabíveis. Testemunha do reclamante. Eu sei que a testemunha Wellington mencionou dois fatos que podem ter certa gravidade, que a desinfecção da ambulância era feita na mesma pia onde lavava os objetos pessoais, testemunha da empresa. E mencionou também que não havia um local específico para realizar a desinfecção da ambulância na antiga base. Mas quando eu conjugo os dois depoimentos, eu não tenho aquela prova consistente para afirmar categoricamente aqui que teria havido uma lesão à direito à personalidade, à dignidade. Eu vou ficar atento em outros casos que tem uma prova mais consistente. Neste,
por essa situação, acompanho o relator. Eu sou o terceiro votante, além dos fundamentos do eminente relator de Vossa Excelência, eu constato o seguinte: esse atendimento a acidentados geralmente é traumático, porque qualquer pessoa, por mais insensível que seja, ao deparar com um acidente, pessoas mortas no asfalto, aquela coisa, às vezes mutiladas, a situação é horrível, né? A situação é horrível. Então, quem assume essa tarefa, seja um médico, motorista, enfermeiro, sabe o que ele vai encontrar. É um serviço estressante, é um serviço difícil. Agora, como Vossa Excelência, eu também não vi aqui razão para considerar dano moral. As situações que foram relatadas aqui são situações que vão ocorrer no dia a dia. Quem vai fazer esse tipo de atendimento sempre estará sujeito a isso. Então, por essa razão, também acompanho integralmente o voto do eminente relator e proclamo que é unanimidade para prevalecer o seu voto, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado.